Imagina passar 10 anos da sua vida estudando e, no final, descobrir que você aprendeu tudo do jeito errado. Parece exagero? Então deixa eu te contar uma coisa. Mais de 80% das pessoas que se dedicam aos estudos cometem pelo menos um desses 3 erros mortais. E isso faz com que elas estudem mais, se frustrem mais e aprendam menos. E o pior, elas nem sabem que estão fazendo algo errado. Mas hoje isso vai mudar. Porque quando você entender esses erros, vai ser como se tirassem uma venda dos seus olhos. E tudo o que parecia difícil vai começar a fazer sentido. Mas antes, eu preciso te contar uma história real. Um experimento que deixou os cientistas completamente confusos. Era para ser um estudo simples, medir a retenção de conhecimento de 2 grupos de alunos. Um grupo estudava do jeito tradicional, lendo, grifando, fazendo resumos. O outro fazia algo aparentemente absurdo, estudava por menos tempo e ainda esquecia de revisar. 3 semanas depois, os resultados chegaram. O grupo que estudava menos aprendeu mais, muito mais. Eles lembravam quase o dobro do conteúdo. E aí veio a pergunta que ninguém conseguiu responder. Como é possível estudar menos e aprender mais? A resposta está nos 3 erros que talvez você esteja cometendo agora mesmo. E o primeiro deles é quase inevitável, porque parece tão lógico, tão intuitivo, que engana até os mais inteligentes. Erro mortal número 1. Estudar do mesmo jeito sempre. Sim, eu sei. Você tem sua rotina, seu jeito de fazer anotações, seu esquema de revisão. Mas deixa eu te fazer uma pergunta simples. Se você repetir um treino de academia todos os dias, sem mudar nada, o que acontece com seu corpo? Ele para de evoluir, certo? Com o cérebro, é a mesma coisa. O nosso cérebro ama padrões, mas para crescer, ele precisa ser desafiado. Quando você estuda sempre do mesmo jeito, com o mesmo material, no mesmo lugar, com a mesma técnica, você entra numa zona de conforto mental. E o aprendizado trava. Um estudo da Universidade de Harvard mostrou que mudar o estilo de estudo ativa diferentes regiões do cérebro. Ou seja, variar os métodos cria conexões novas, e essas conexões são o que formam a memória de longo prazo. Então, se você só lê, tente ensinar. Se só escuta, tente escrever. Se só assiste, tente aplicar. Essa variação é como musculação para o seu cérebro. Mas calma, se esse erro parece óbvio, o próximo é um verdadeiro vilão invisível. Erro número 2. Confundir reconhecimento com entendimento. Sabe quando você lê algo e pensa, ah, isso eu já sei? Pois é, isso é seu cérebro te enganando. Reconhecer não é o mesmo que entender. E definitivamente não é o mesmo que lembrar. É como passar por uma rua todos os dias. E um dia te perguntarem, qual é o número da casa azul? Você já viu 1000 vezes, mas nunca prestou atenção. O aprendizado profundo exige esforço cognitivo. É desconfortável, dá trabalho. Mas é esse desconforto que sinaliza que o cérebro está formando novas conexões. Então, da próxima vez que achar que já entendeu, se pergunte, eu consigo explicar isso com minhas próprias palavras? Se a resposta for não, você não entendeu de verdade. E é aí que mora o perigo, porque a maioria das pessoas passa horas estudando, mas acumulando só reconhecimento superficial, e acham que estão progredindo, até que chega o dia da prova, ou da apresentação, e tudo desaparece. Mas o terceiro erro é o mais traiçoeiro de todos, porque ele se disfarça de produtividade. Erro número 3, revisar demais e aplicar de menos. Isso mesmo, você pode estar revendo, relendo, reanotando, e ainda assim não estar aprendendo nada de verdade. Sabe por quê? Porque a informação só se fixa quando você a coloca em prática. Estudos da Universidade de Stanford mostram que aplicar o conhecimento logo após o estudo aumenta em até 70% a retenção. 70%. Agora pensa comigo. Se você passa 5 horas por semana revisando conteúdo, mas nunca testa, nunca explica, nunca pratica, tá jogando tempo fora. Revisão sem aplicação é como decorar uma receita sem nunca cozinhar. Você até lembra dos ingredientes, mas não sabe o gosto. E aqui vem a parte mais louca. Quando você começa a aplicar o que aprendeu, mesmo de forma imperfeita, seu cérebro entra em modo de atenção total. Ele começa a buscar padrões, identificar erros, corrigir caminhos. E aí o aprendizado acontece de verdade. Então para de revisar como se estivesse tentando decorar uma lista de supermercado. Comece a colocar o conhecimento no mundo, nem que seja explicando para alguém, gravando um áudio, escrevendo um post. Agora deixa eu te mostrar como tudo isso muda quando você sai do modo automático. Imagina isso. Um estudante comum que acorda cansado, pega o celular, vê vídeos curtos por 40 minutos, depois abre o livro e tenta estudar. Só que o cérebro dele ainda está em modo passivo, consumindo, não processando. Agora compara com outro estudante. Antes de estudar, ele respira fundo, faz uma pergunta clara para si mesmo. O que eu quero entender hoje? Ele estuda por blocos de 25 minutos, testa a si mesmo com perguntas, grava um áudio explicando. Quem você acha que vai aprender mais? É aí que está o segredo. Não é sobre estudar mais, é sobre estudar com intenção. E sabe o que é mais assustador? A maioria das pessoas não falha por falta de inteligência. Elas falham porque foram treinadas do jeito errado. Elas acham que estudar é sentar, abrir o livro e esperar a mágica acontecer. Mas não é mágica, é neurociência. E a ciência já mostrou
Seu cérebro aprende melhor quando você dorme bem, se alimenta bem e tem clareza do porquê está estudando. Mas isso quase ninguém fala. Ninguém ensina como estudar de verdade. E enquanto isso, milhares de pessoas estão aí, frustradas, achando que são burras, quando na verdade, só estão presas a um sistema ultrapassado. Mas agora que você sabe os 3 erros mortais, tem uma escolha. Você pode continuar como antes, ou pode aplicar isso hoje mesmo, e sentir a diferença em poucos dias. Mas calma, porque tem algo ainda mais poderoso que você precisa descobrir. Se esses erros já travam seu progresso, imagina o que acontece quando você estuda sem conhecer o segredo mais importante de todos. Um segredo que muda a forma como seu cérebro absorve informação. Um segredo que ativa o aprendizado, mesmo enquanto você dorme. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo, porque você nunca deve estudar sem este segredo revelado.